seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Vocês que estão aqui nesse primeiro culto já aprenderam a importância das primícias. Oh, aleluia! Que bênção você estar aqui. Isso mostra o desejo do coração de vocês de estar conectados com o Pai. Isso é maravilhoso. E Ele vai honrar, Ele sempre honra. Amém, queridos? Nós estamos, então, falando sobre, nesses 13 anos, sobre uma visão. E nós temos visto o que Deus tem feito nesse lugar. 1 Pedro fala que nós somos rebanhos de Deus. Logo, Deus trouxe pastor Cláudio Alexandre e Marcela para cá, para cuidar do rebanho dele. E esse casal cuida das nossas vidas segundo a orientação de Deus. Oh, meu. Sabe, queridos, eu vivi 55 anos de vida de miséria, de desgraça, de falta, de prisão, de vícios. E Jesus é meu Salvador e Senhor. Eu conhecia Jesus, mas houve uma conexão com esse casal, que eles vieram a me ensinar quem era Jesus. Me ensinar pela palavra o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que ainda vai fazer. E a minha vida foi transformada. Eu tenho vivido os melhores 13 anos da minha vida. Saía daquele ponto de miséria, de desgraça, para agora uma vida em abundância na presença do Senhor. E esse casal é uma grande referência para nossas vidas. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou filho único, de mãe solteira, não tive referência de pai. Então eu passo esses 13 anos olhando para a vida do pastor Cláudio Alexandre e dizendo: é assim que um pai age. É assim que um marido age. É assim que um líder age. Queridos, homens que estão nesse lugar, podem olhar para a vida dele. Seja imitador dele, porque ele é imitador de Cristo. E a Marcela, eu olho para essa mulher e digo: que mulher extraordinária. Mulheres que estão aqui podem olhar para a vida da Marcela e ser imitadoras dela, como ela é de Cristo. E pode ser que seja alguém dizendo: está endeusando homens. Não, eu estou honrando e sendo grato pela unção na vida deles. A unção de governo, nós temos visto. A unção profética, a unção apostólica, eu estou honrando e sendo grato. Essa unção apostólica que olha para nossas vidas e vê coisas em nós que nós não vemos. E está o tempo todo: vamos lá, você consegue, você pode. Eu estou honrando e sendo grato. A unção de ensino na vida deles. Oh, meu Deus. E o tempo todo eu entendi que eles, embora sejam pastores, pastor-presidente dessa igreja, eles sempre apontam para Jesus. Eles dizem: nesse lugar, a estrela é Jesus. Nesse lugar, é tudo por Ele, para Ele, todas as coisas, é sempre Jesus. Então eles honram e são gratos a Jesus. Aleluia. E é sobre isso que eu vou falar essa manhã. Sobre gratidão a Jesus. Fala comigo: gratidão a Jesus. Aleluia. E não é nada de novo. Eu não vou falar nada novo para você. Mas a gente já aprendeu que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o livro de João, capítulo 1, começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo era Deus, o Verbo estava no princípio com Deus. Gênesis, no início, no primeiro capítulo da Bíblia, diz que no início criou Deus os céus e a terra.
Essa palavra no original é Elohim. Então nos mostra ali a Trindade. Em João, então, fala que no princípio era o Verbo. Então o Verbo estava lá no início com Deus e o Verbo era Deus. Estão comigo? Quando chega então em João, em Gênesis capítulo 1, verso 26, a gente lê lá: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Então visualizamos mais uma vez a Trindade. E o Verbo estava lá. Essa reunião que diz façamos o homem está no coração de Deus. E naquele momento ele diz: esse homem que vai ser criado, ele vai ter governo sobre a terra. Mas esse homem nem tinha sido criado ainda. Mas quando Deus deseja, aí fala algo, conta como feito, vai acontecer. Quando chega em Gênesis capítulo 2, verso 7, aí sim, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu não sei se você percebeu, mas esse homem, todo homem e mulher, ser humano, é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Espírito, alma e corpo. Deus, que é espírito, soprou de si mesmo no homem. Logo, esse homem iria governar sobre a terra com o Espírito de Deus habitando dentro. Estão comigo? E aí Deus coloca esse homem num jardim onde todas as árvores eram agradáveis à vista e boas para alimento. E dá uma ordem: pode comer de todas livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Pastor Josias e mestre já nos ensinou que aí é a mesma palavra. Certamente morrerá é morrendo, morrerá. Fala de duas mortes. Morte não é extinção. Morte é separação. Então, morte espiritual é a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Morte física, separação do espírito do homem do corpo do homem. Deus sinalizou: se você comer, certamente morrerá. Quando chega em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver o que é chamado da queda. O diabo, a figura da serpente, vai ter uma conversa com Eva. E aí deturpa a palavra, que é uma característica do diabo, e Eva come do fruto e dá ao seu marido. Aí, olha o que vai acontecer. Deus vai tratar. Abre comigo em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Aleluia. 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 Quando esse homem desobedece a Deus, a Bíblia fala que aquele a quem nós obedecemos torna-se nosso Senhor. Então, esse homem que foi criado para governar sobre a terra, ele passa o governo da terra para o homem. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando eles comem, o que acontece? O pecado entra no mundo. E o Espírito de Deus que habitava no homem, já não habita mais no homem. Morte espiritual. O Espírito de Deus separado do Espírito do homem. E agora esse homem está sobre o domínio do diabo. Porque ele passou o governo da terra para o diabo. E ainda está sendo movido pelos sentidos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ler, que eu não abri. Aleluia. Gênesis 3, 15. Deus está falando aqui com a serpente que prefigura o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento da queda,
Deus já está avisando para o próprio diabo que vai vir um que vai restaurar a comunhão perdida. O homem que nesse momento, você não tinha mais o Espírito de Deus habitando nele, agora vai vir um que vai restaurar isso, que vai dar a condição do Espírito de Deus voltar a habitar no homem. O governo que o homem perdeu, Deus está avisando, vai vir um que vai restaurar o governo para o homem. Mas eu não falei uma coisa que não se fala muito aqui nas igrejas, aqui não, nas igrejas, mas é real, sobre o inferno. O inferno é real. Fala-se sobre sofrimento eterno, lago de chofre e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Fala sobre trevas e escuridão. Isso é real. Então o homem que tinha o Espírito de Deus habitando nele, quando ele pecou, que Deus não habitava mais nele, que o diabo passa a ser o Senhor, o destino do homem, sem Deus habitando nele, é o inferno. O destino do homem é o inferno, lago de fogo e enxofre, pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Um dia, todo ser humano vai voltar a ter espírito, alma e corpo. Então, nesse tempo que se vive aqui na Terra, é necessário decidir onde vai passar a eternidade. E é por isso que num culto de missões a gente precisa ensinar as pessoas, porque a decisão é delas. Se vão passar a eternidade num lago de enxofre, e sofrer eternamente trevas, ou se passar a eternidade com o Senhor, num projeto original onde Deus criou para habitar dentro e estar com o homem. Amém, queridos? Então, esse homem está destinado agora para o inferno. Não se fala muito sobre isso. Mas Deus já sinalizou, vai vir um que vai te pisar a cabeça. Quando esse vier, o homem não precisa mais estar separado de Deus. Não precisa mais estar sendo governado pelo diabo. Muito pelo contrário, ele pode voltar a governar sobre a terra. E esse homem não precisa mais ir para o inferno. Muito pelo contrário, ele pode passar a eternidade com o Senhor. Aleluia. 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 Isso foi só uma sinalização que Deus falou para o diabo. Isso vai acontecer, vai vir um que vai te pisar a cabeça. Mas Deus é onisciente. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. O diabo é perdedor. Aleluia. Oh, glória a Deus, tu és bom, Pai. Aleluia. Só que a Bíblia diz que não havia na terra nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Por quê? Porque quando o pecado entra no mundo, através de Adão, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não havia nenhum justo na terra, nenhum sequer. Então Deus vai providenciar que aquilo que ele disse aconteça. Aquele que vai pisar a cabeça da serpente vai chegar aqui na terra. A Bíblia diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que vai ser chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Abre comigo em João capítulo 1, verso 14. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Sabe, a intenção do Senhor nessa manhã é que a gente saia daqui grato a Jesus. Grato a Jesus. E não só sair daqui grato, mas todos os dias da nossa vida, quando a gente acordar, obrigado, Jesus. E durante o dia, obrigado, Jesus. E ao deitar, obrigado, Jesus. Essa mensagem que ele colocou no meu coração tem essa finalidade. Que a gente saia daqui e viva essa gratidão a Jesus todos os dias da nossa vida. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. O Verbo que era Deus, que estava com Deus, estava na terra. Aquilo que Deus tinha sinalizado em Gênesis capítulo 3, tem um que vai pisar na tua cabeça. Estava na terra. O Verbo se fez carne. Filipenses fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, ele não julgou que ser Deus era algo que devia se apegar. Então ele veio como servo. O Verbo se fez carne. Veio como servo e foi reconhecido em figura humana. Oh, meu Deus. Verbo que era Deus, que estava com Deus, tabernaculou. Estava na terra com um corpo. Porque na terra não havia nenhum justo. Nenhum sequer. Foi necessário que o próprio Deus viesse à terra como um homem, num corpo de homem, porque Jesus era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele veio como homem, se esvaziou dos seus atributos divinos. Com que propósito? Ele já tinha sinalizado para a serpente: restaurar a comunhão, possibilitar que o homem separado de Deus voltasse a ter o Espírito Santo habitando dentro, que o homem voltasse a governar sobre a terra. Embora o diabo seja, desde desses séculos, o homem que está em Cristo, a pessoa que está em Cristo, volta a governar. O diabo não tem nada com essa pessoa. E quando Jesus está na terra, ele já está começando a cumprir aquilo que Deus já tinha sinalizado. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa passar uma eternidade longe de Deus, em sofrimento. Além de ter uma vida em abundância aqui na terra, você ainda vai passar a eternidade com o Senhor. Aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu quero ler algo para você. Aleluia. Gratidão a Jesus. Jesus, para cumprir esse propósito de pisar a cabeça da serpente, ele precisava se entregar. Ele tinha que se entregar para ser morto. Aleluia. E ele vai fazer isso. Ele veio com essa intenção e ele vai fazer isso. Aleluia. Em Colossenses diz que Jesus nos libertou do império das trevas. Então o homem estava sob o domínio do diabo, império de trevas. Quando Jesus vem para pisar na cabeça da serpente, ele vai nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Gálatas também vai dizer que Jesus nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é enfermidade, miséria e morte. A condição do homem separado de Deus. Então Cristo nos resgatou. E resgate foi feito com pagamento. Ele pagou com o seu próprio sangue esse resgate para trazer a humanidade de volta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele vai se permitir ser pendurado no madeiro para resgatar a humanidade de volta. Para trazer o homem àquela condição que Deus criou de unidade com o Senhor. Amém, queridos? Eu quero ler algo para você. Então Jesus se entrega. Soldados vieram prendê-lo, ele se entregou. Presta atenção nisso aqui. Então, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Aqueles soldados deixaram Jesus nu, à frente de uma multidão, com o intuito de envergonhá-lo. Jesus estava nu, na frente daquela multidão.
mostrando falta de honra com ele. Aí a Bíblia diz que Jesus foi açoitado. Eu vou falar sobre esse açoite com você. Açoite é uma espécie de chicote que os romanos faziam com tiras de couro. Estudando, ela varia entre 3 tiras a 10 ou mais. Eu vou fazer só uma conta, eu vou fazer com 5 tiras. 5 tiras de couro que eram desferidas, provocavam dor e marcas. Mas os romanos foram além. Eles colocaram nessas tiras pedaços de ossos e metal, ferro. Então, só vai ficar claro para você. Se colocar 3 em 5 tiras, nós teremos 15 pedaços de ossos e metal. E agora está Jesus nu, aquele soldado, tá! E aquilo crava na carne de Jesus, ele puxa e rasga. Tá! Aquilo crava na carne de Jesus, ele puxa e rasga. Tá! Ele crava na carne de Jesus, ele puxa e rasga. A carne está sendo dilacerada. Oh, meu Deus. Tá! Ele puxa e rasga. Agora nós temos vasos sendo cortados. Como diz o meu pastor, tira o romantismo, que foi isso que aconteceu. Tá! E temos sangue sendo derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá! A pele de Jesus, a carne de Jesus está sendo dilacerada. O texto diz que lhe fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Não é uma vacinazinha no braço. São espinhos grandes e venenosos de área de deserto, cravados sobre a sua cabeça. O sangue também está escorrendo. Aleluia. O texto vai dizer que esbofetearam Jesus. Tirando o romantismo, você precisa entender que eram dezenas de pessoas na cara. Por que na cara? Para mostrar desonra. Para mostrar desonra. Na cara de Jesus. Dezenas de pessoas. O texto também vai dizer que lhe cuspiram. Oh, meu Deus. Para mostrar desonra. Cuspir no rosto de alguém. Mostrando desonra a Jesus. Aleluia. Um dos evangelhos diz que lhe cobriram os olhos com uma venda. E profetiza quem foi que te bateu. Mas ele era profeta. Oh, meu Deus. E colocaram um manto nas costas e um caniço na mão. E se ajoelhavam diante dele. E diziam, escarnecendo dele, salve rei dos judeus. Mas ele era rei. Oh, meu Deus. Eles pegaram aquele caniço e lhe davam na cabeça onde estava a coroa de espinhos. Oh, quanto sofrimento, quanta dor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. O Filho de Deus. O Deus que se fez homem. Estava ali sofrendo. Qual era a acusação? Ser rei. A acusação era fazer o bem. Mas a Bíblia diz que se eles soubessem, eles jamais teriam crucificado a Jesus. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo, nem o que ia acontecer. Aleluia. E agora colocam a roupa de Jesus de volta e o levam para ser crucificado. Pegam a mão de Jesus. E não são pregos, são cravos. Cravos. Na mão de Jesus. Porque aquele cravo precisava passar pela mão dele. Mas se não só passar, ela precisa cravar no madeiro. Ele está preso no madeiro. Na outra mão. Ele está preso no madeiro.
Os seus pés eles colocam um sobre os outros. E agora um cravo bem maior. Precisa atravessar os dois pés. Tchá! Tchá! Passa por um pé. Tchá! Passa por outro pé, mas precisa cravar no madeiro. Tchá! Ele está preso no madeiro. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha falado sobre ele. Ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e para tomá-la de volta. Isso eu recebi do meu Pai. Quando vieram prendê-lo, um dos seus discípulos pegou uma espada e cortou a orelha de um servo lá do sacerdote. Jesus, para com isso, interrompeu aquilo, curou o inimigo, a orelha do céu, e disse, você não sabe que se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e nesse momento ele me enviaria 12 legiões de anjos para me livrar. Uma legião de soldados romanos eram mais ou menos 6.000 soldados. 12 legiões, 72.000 anjos. Isaías 37 e 36, salvo engano, fala que o anjo do Senhor venceu 185.000 soldados assírios. Um anjo. 72.000. Jesus não seria preso. Mas ele veio para nos resgatar. Ele se entregou. Aleluia. Ele estava lá, pendurado no madeiro. Aleluia. Aleluia. Santo graça, Pai. Aleluia. Olhando para os escarnecedores. Até que alguém até disse, salvou a tantos, curou a tantos, salva-se a ti mesmo. Mas ele não desceu de lá, ele estava lá. Ele passou por tudo aquilo, por amor a mim e a você. E naquele momento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus fez maldito. Levou sobre si o pecado da humanidade. E como o pecado faz separação entre Deus e os homens, Deus já não poderia mais estar habitando nele. Então, Deus separa, o pecado fez separação. Tanto é que Jesus vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não chamou Deus de Pai. Em tantas vezes ele dizia, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Naquele momento, ele se fez pecado. Ele se fez enfermo. E como ninguém podia tirar a vida dele, ele disse, eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu espiritualmente, separado de Deus, e porque morreu espiritualmente, morreu fisicamente. Jesus estava morto. Retiraram o corpo do madeiro e colocaram no túmulo. Mas lembra que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Jesus, espírito e alma, foi ao inferno. Oh, meu Deus. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Ele não pecou. O pecado que estava sobre ele é o pecado da humanidade. Então Deus, que é justo, pôde fazer justiça. E o removeu do inferno. E o ressuscitou. Aleluia. E para que não houvesse questionamentos, ele ainda ficou aqui 40 dias com um corpo glorificado, ensinando sobre o reino, sobre os princípios do reino. Aleluia. 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 E depois de 40 dias, ele começa a subir com o corpo glorificado diante de todos. Está subindo. Está todo mundo olhando. Chegam dois varões e falam, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que está subindo assim nos ares, vai voltar nos ares para buscar a sua igreja. Oh, aleluia. A missão já tinha sido dada. Ide por todo mundo,
Prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, oh meu Deus. Aleluia. 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 Os justos pagou pelos injustos. Aleluia. Deixa eu ler algo para você. Deus falou através da boca do profeta Isaías sobre esse momento da crucificação. O que realmente estava acontecendo. Que eu tentei passar para vocês em poucas palavras. O sofrimento de Jesus. Mas deixa eu ler para você aqui. O que já estava sinalizado mais ou menos 600 anos antes de Jesus vir. Deus, na sua onisciência, já estava sinalizando esse sofrimento. Aleluia. Presta atenção nisso aqui. Seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos do homem. Aleluia. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oh, meu Deus! Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aleluia. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sobre si, ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Oh, meu Deus, que amor é esse? Deus, aquele que era um com Deus, se esvaziou dos seus atributos divinos. Passou por todo esse sofrimento. Sabe por quê, queridos? Porque a intenção de Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou o homem, sua imagem e semelhança, para ir para o inferno. Então ele decidiu, eu vou, Pai. Eu vou passar por tudo isso. Eu vou. E ele não abriu a boca. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Oh, meu Deus. Pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu te dou graças. Te dou graças por tão grande salvação. Fala comigo. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Eu não sei de onde você saiu, eu sei de mim, eu sei de onde ele me tirou. Eu te falei, uma vida de miséria, uma vida de falta. Ele realmente me tirou de um lago, num lamaçal, num charco de lodo. Ele realmente me tirou do império de trevas. Eu sei de onde ele me tirou. Você sabe. E sabe, no culto de missões é bom lembrar de pessoas que não conhecem essa verdade, que você precisa levar. Ide por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Aleluias. Aleluias. Agora,
todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Salvador e o confessa como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, que não habita nas criaturas, porque o pecado faz separação, quando alguém diz, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, o Espírito Santo volta a habitar dentro. Deus habitando dentro. Maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Agora o governo volta para nossas mãos, aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Jesus disse, eu lhes dou autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do maligno, e nada vai te causar dano. E o que eu acho também muito mais maravilhoso é uma eternidade com o Senhor. Não mais no inferno, mas com o Senhor. Vamos vê-lo face a face. Vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos. Oh, aleluia. Aleluias. Aleluias. Oh, obrigado, Pai. Você pode ficar de pé, meu querido? Aleluias. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler para você aqui. Romanos 5, 7. Pode colocar, Romanos 5, 7. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, não mais destinados ao inferno. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero mostrar para você uma imagem que eu pedi para eles colocarem, que é muito simples. Olha que imagem, simples demais, só para você ter uma convicção de algo. A cruz está vazia. Ele não está na cruz, ele não está no inferno, ele ressuscitou. O meu Redentor vive, ele vai voltar. Ele se entregou como um cordeiro, mas vai voltar como um leão. Oh, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Erga suas mãos, seja grato, erga suas mãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.